Eu. Isso. Sim. Primeiro fale se vocês estão ouvindo bem minha voz. Sim ou não? Sim. Mestre amado Jesus, agradeci por esse momento em que temos a oportunidade de adquirir mais conhecimentos através da nossa querida Joana de Ângeles, de Valado. São essas que nos esclarecem, iluminam, para que possamos, então, refletir e viver mais adequadamente, de acordo com as leis cristãs. Obrigada por essa oportunidade, por essa doutrina espírita que nos dá esperança de dias melhores. Obrigada pela Casa Espírita de Luz, uma cidade de acolhimento e amor, que a espiritualidade a proteja de todo mal e que todos, quando lá adentrarem, sintam a presença de Jesus. Pelo Senhor, por todos os nossos queridos amigos que fazem parte desse estudo, que por algum motivo não puderam estar presentes na reunião hoje, que sejam assistidos de acordo com as suas necessidades. Pedimos também, mestre, e perdão pelas tantas petições, pelos países em guerras, por essas famílias destroçadas, olhai pelos dirigentes, governantes do mundo todo, Senhor, do nosso país e de fora, para que os homens queiram a paz, para que possam sentir um pouco mais o que é um amor fraternal. E assim, eternamente, graças, pedimos nos ilumine e iniciamos o estudo dessa noite. Segundo. Deu para ouvir ou ainda está ruim? É um pouquinho ruim, sim, Lili. É? Eu não sei o que é. Está repetindo, assim, sabe? O erro, uma coisa. Tá bem. É como se tivessem dois microfones falantes ligados. Uhum. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós começamos um novo capítulo. E esse capítulo, Joana chamou, né, de sucesso e sucesso. Sucesso com letra com maiúscula. E sucesso, né, aqui, sucesso pequeno. Né? E a capa nova do livro e a nossa sempre presente homenagem à autora e ao médium que trouxeram o livro que nos brinda. Lili, eu queria me dar a liberdade de corrigir uma frase que você usou na prece. Claro. Esse estudo não nos dá a esperança de dias melhores. Ele nos traz a certeza. Eu disse isso na doutrina espírita. Mas é uma questão de tempo, né? Porque assim, na medida que você se torna uma pessoa melhor, os dias serão melhores, mas com certeza. Assim, guardando essa certeza, nós prosseguimos. Muito bem. Eu tenho certeza disso. Eu sei que você sabe. Eu só quis expressar assim de um modo que fosse positiva, né? Assim, a questão dessa certeza. Mas está tudo certo. Vamos. Então, a nossa homenagem, e a gente sempre faz a abertura, né? Assim, com uma
figura, e dessa vez são duas frases. Vocês certamente conhecem a história de Albert Schweitzer. Adriano, você gostaria de comentar essa frase e a seguinte, que eu vou abrir num minuto, por favor? Tudo bem? Isso. Sucesso e, entre aspas, sucesso. O sucesso não é a chave para a felicidade. A felicidade é a chave para o sucesso. Então, Schweitzer está nos esclarecendo o que é causa do quê. Então, a imagem mostra ele refletindo, e aí a conclusão dele é que ter sucesso não é garantia de felicidade, mas sim a felicidade é o caminho, é a chave, é a trilha para o sucesso. Acho que a próxima vai trazer uma chave. Vamos ver. Eu não sei qual será o seu destino, mas uma coisa eu sei. Os únicos entre vocês que serão realmente felizes são aqueles que procuram e encontram como servir. Schweitzer, mais uma vez, traz uma outra forma de dizer, né, que o amor, na forma de servir, é o caminho. Então, como Eduardo sempre repete as frases de Joana, né, o amor floresce ao redor dos passos de quem ama. Então, a felicidade floresce ao redor dos passos de quem ama, desculpa. Então, aqui ele está falando, olha, o seu destino, eu não sei, mas aqueles que amam através da conjugação do servir, sendo úteis aos que necessitam de todo tipo de ajuda, tanto espiritual, quanto sentimental, quanto material, quanto afetiva, quanto para ser ouvido, quanto para ser esclarecido. Esses que fazem os menores trabalhos, que a gente não tem nem ideia que esses trabalhos estão sendo feitos, mas estão. Esses que conjugam o amar através do verbo servir, esses serão felizes. Então, ele está dando, como o Eduardo disse, provavelmente uma chave para o sucesso, com frase com S maiúsculo, e para a felicidade. Olha, se você quer ser feliz, sirva, ame, semeie. Tudo vai dar certo. Essa é a minha leitura singela, Eduardo. Muito precisa e exata. E é isso mesmo. Né? Talvez eu devesse ter investido a sequência, porque é assim, quando você serve, que é uma das conjugações do verbo amar, você encontra aquele estado de satisfação íntima que é a base da felicidade possível aqui na Terra. Então, quando você faz isso, serve e, portanto, ama, o que acontece é que você encontra, eu vou usar a mesma palavra que ele e você, ele, Schweitzer, e você, Adriano, usaram, você encontra a chave para a razão psicológica da vida, que é o famoso sentido da vida, né? O sentido psicológico da vida. Isso acontece porque você ama e, portanto, serve. Quando isso acontece, essa realização que é íntima, ela te torna feliz. A reflexão ela é muito valiosa porque ela explica que essa felicidade não depende do outro ou da outra, depende somente de você. Então, isso é muito importante.
é assim, quando você realiza esse amar, você se encontra com a chave da sua felicidade. Acontece que quando você faz isso, você encontrou a chave do sucesso. Hoje eu estou aqui para corrigir, viu, Adriana? Peço desculpas. A frase de Joana é: a vida floresce em torno dos passos daquele que ama. E por que... Perfeito, perfeito. Eu errei. E por que isso é importante? Você encontra esse sentido da vida, esse sentido psicológico da vida, e, portanto, a vida floresce. A vida floresce é o sucesso. Então, assim, é razoável que eu busque sucesso. O que a gente não pode esquecer é que esse amar traz o sentido do sucesso perene e não a busca do imediato, a busca da evidência, talvez, a busca do sucesso financeiro, a busca aí, né, das questões que são puramente materiais. Poder, recurso, brilho, mas quando você ama e, portanto, serve, a vida floresce. A vida agradece a sua atuação. Tanto isso é sucesso. Tudo a ver com a questão, né, que nós falamos sobre a prece, a sentença, né, que Liliane expressou na prece, que quando nós estamos aqui estudando e nos transformando, o sucesso passa a ser uma questão de tempo. Ou seja, os dias melhores, eles estão a caminho. E é só uma questão de tempo. Nós temos que guardar em nós, né, essa certeza e, portanto, prosseguir. Bacana, né? As duas frases do Albert Schweitzer. Edu, Sim. você dá uma licença que falar uma coisinha que é para eu ter falado na reunião passada, mas não deu tempo. Pode falar. Foi interessante que eu achei, não sei se foi só eu que achei, a nossa reunião de quinta-feira passada estava quase toda filosófica, muito interessante. Eu tive a impressão que nós estávamos precisando daquele tipo de comentários, como é que se diz, de observação, de tudo, muita coisa. Foi interessante que eu fiquei o tempo todo achando, meu Deus, mas que a reunião está toda filosófica, toda científica, toda religiosa, todos os três parâmetros junto. Foi muito interessante. Eu senti isso e não sei se mais pessoas sentiu, mas eu fiquei assim muito emocionada. Tá bom? Obrigado pelo depoimento simples, honesto, né? Mas nos faz muito bem, né? Nos anima para prosseguir, como a gente acabou de dizer. Obrigado, Lourdes. Muito bem. Antes que a gente retome, Daniel e Helena, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite. Daniel, você quer começar o texto? Estamos no novo capítulo, Daniel. Sucesso e sucesso. Vamos lá. Preâmbulo. A ilusão em torno da realidade da matéria responde pelo afã tormentoso de se conquistar o mundo. Causa um impacto às pessoas felizes
que desfilam nos carros do triunfo sob aplausos volumoso, despertam inveja a juventude louçã, a beleza física, os jogos do prazer imediato, produzem emoções fortes as conquistas dos lugares de relevo e projeção na política, na sociedade, nos negócios. Inspiram mágoas aqueles que parecem distantes no poder, na glória, no êxito terrestre. Bom, acho que vai um pouco do contraste, né, do que foi citado antes na nossa abertura ali, né? Então, acho que Joana já começa num ponto central, que é esse apego exagerado, né, à matéria, assim, que é criada pelo mundo, né, a palavra ilusão, inclusive, acho que assim, a abertura e meio que decisiva, né? Então, ela não está dizendo que a matéria, vamos dizer assim, não existe, né? Mas que o ser humano atribui um valor muito grande àquilo, né? Ou como se riqueza, poder, prestígio, né? E domínio fossem capazes de garantir, assim, uma plenitude, né? Uma paz interior muito grande. E como a gente falou antes na abertura, não é bem assim, né? Então, dessa distorção nascem se eu não estiver enganado nessa leitura do afã tormentoso, né, que é uma busca intensa ali, ansiosa e quase que obsessiva por vencer ali, né, por destacar e possuir, foi o que ela explicou antes, né? Então, quando todos esses fatores que foi citado, né, vira centro da vida, né, essa busca pelo sucesso, vamos dizer assim, pode se transformar em um tormento, né? Se foi bem que eu entendi o que ela disse, né? Então, acho que é quase que, assim, ela está evidenciando ali um erro de perspectiva, né? Então, o problema não é trabalhar, crescer ou conquistar o espaço no mundo, né? O problema é acreditar que isso por si só vai definir o valor da sua existência, né? Então, quando a pessoa, assim, deixa como objetivo absoluto, né, essa realidade material, vamos dizer assim, ela pode acabar se escravizando nessa ideia de comparação, né, nessa ambição sem freio, ao medo do constante de perder alguma coisa, né? E nesse estado, a vida deixa de ser caminhada e vira uma competição permanente, né? Então a pessoa pode alcançar estabilidade financeira, uma posição social, um reconhecimento que ela já queria, mas continuar interiormente inquieta, vazia, insatisfeita, né? Porque colocou toda a esperança ali de realização e conquista no externo, né? Então, acho que esse primeiro parágrafo, ali, juntando um pouco do segundo, é um pouco disso, né? E no segundo, acho que ela aprofunda um pouco mais a crítica, mostrando, né, como o brilho do sucesso aparentemente seduz, né, impressiona ali, e perturba emocionalmente as pessoas, né? Então, a imagem dos carros do triunfo, como ela usou, assim, quando eu li, pelo menos me veio na cabeça bem, bem forte, assim, né? Porque representa aqueles que parecem estar no auge da felicidade, né? Cercados de aplauso, visibilidade, admiração, juventude, beleza, né? Poder, glória, enfim. Tudo isso desperta, de certa maneira, um fascínio, né? Uma inveja, uma emoção e até amargura em quem está se sentindo mais distante disso, né? Então, o sucesso exterior, né, ele impressiona muito de fato, né? Mas também gera comparação, inveja, sofrimento, que são, como vimos nas outras aulas, pensamentos ruins, né, negativos ali. Então, acho que Joana está meio que desmontando esse encantamento coletivo, né, com a aparência do triunfo ali. E ela mostra que o mundo social valoriza muito aquilo que é visível, né, admirável ali, desejado. Enfim, só que isso produz um efeito perigoso, né? Então, em vez de inspirar equilíbrio, muitas vezes pode despertar, né, mais cobiça, frustração, sensação de inferioridade, e a pessoa começa a medir a própria vida pelo brilho alheio, vamos dizer assim, né? Pô, por que aquele cara tá lá e eu não tô, né? Por que ele conseguiu, né? E isso, vamos dizer assim, pode ser que é um veneno, né? Porque cria dependência de imagem, de validação externa o tempo todo, e do lugar que
que se ocupa, né, diante dos outros ali, ou da sociedade como um todo. E uma das coisas que eu acredito que seja muito evidente hoje em dia, ajuda muito, mas que também atrapalha muito, sim, diria que até uma geração antes da minha, os mais jovens, são as redes sociais, né? Porque nas redes sociais ou na vida pública, vamos dizer assim, pessoas aparentemente vitoriosas, belas, influentes, o tempo todo, né? E começa, a pessoa está vendo aquilo, começa a sentir que a sua própria vida vale menos só por você não estar no mesmo destaque, né? E a partir daí que você nasce aquela inquietação, a inveja, a tristeza, e mesmo sem conhecer a realidade íntima daquelas pessoas, que na grande maioria das vezes é isso, né? Você olha no Instagram, você olha no Facebook, que seja na internet, as pessoas colocam o que elas querem que você veja, né? Mas nem sempre é a realidade. Então, famosos também tem muitos casos, né? E aí, fazendo um pequeno gancho, sem querer me estender um pouco mais, é, as minhas histórias não são tão boas quanto as histórias do Edu, mas eu vou trazer uma história que foi essa semana que eu não sabia que seria hoje, mas eu estava vendo um pequeno trecho do professor Clóvis de Barros, não sei se já ouviram falar, onde ele fala que no início da carreira dele como palestrante, não é nem como professor, ele foi chamado para palestrar de última hora por um evento que era patrocinado pelo Sírio-Libanês ali, um evento grande, né, de 8.000 pessoas e tudo mais, e faltou alguém, e um aluno dele era filho do pai ali que organizava esse evento, e ele foi chamado, ele falou, pô, mas eu não sou palestrante, né, eu sou professor de filosofia, o que eu vou fazer num lugar desse que, né, mas falar na época ele falou, né, que o valor era muito alto e foi, e lá ele encontrou o cara que ia de fato palestrar, né, que era a atração principal, que era um cara chamado John Nash. Eu não sei se todo mundo falar, mas é um ganhador do Prêmio Nobel, que ele ganhou sobre a teoria dos jogos, né? Tem até um filme que retrata que é Uma Mente Brilhante. Ele não sabia quem era, ele foi conhecendo e tudo mais, e ele falou, pô, o que eu vou fazer aqui agora, né? Assim, olha o cara que está ali palestrando e tudo mais, e ele, na conversa vai, conversa vem, ele coloca mais detalhes, mas o resumo é que ele falou, eu preciso dar o meu melhor aqui, porque senão acabou para mim, né? Assim, minha primeira, não sei o que eu vou fazer aqui, e foi lá. E aí, na conversa com o John, o John Nash falou para ele, olha, vai lá que eu vou estar aqui te apoiando, né? Para com isso, eu sou igual a você e tudo mais, e dando aquele incentivo, como se fosse iguais e que de fato são, né? Ele só tem um título a mais ali. E aí ele colocou a imagem de que quando ele chegou no palco, na primeira fileira estava John Nash com um fonezinho de ouvido, porque ele não sabia o português, e antes dele começar, ele viu que olhou para o John Nash, e o John Nash olhou para ele, e ele fez um joia com as duas mãos, assim, falando, ó, vai lá. E deu aquele apoio, ele falou que foi uma das melhores palestras dele e tudo mais. E ele ficou tão encucado com aquilo, que quando ele voltou para o camarim, esperando o John Nash, né? John Nash desceu ali depois de fazer a palestra dele e tudo mais, ele ficou esperando, e ele ficou curioso, falou, cara, o que aconteceu, assim, você não me conhece, você não tem nenhuma obra igual a sua, você é um vencedor de prêmio Nobel, todo mundo que está aqui veio para ver você, e nem sabiam por que eu estava lá, você foi lá, me deu um apoio, não achou ruim de você dividir o, o camarim comigo, né, assim, não teve nenhum prestígio em dividir e tudo mais, e John Nash virou para ele e falou assim, todas as pessoas que estiveram aqui, ou já sabiam o que eu ia falar, porque a teoria de jogos é conhecida, então não é nada novo, nada importante. E quem não conhecia provavelmente não entendeu nada do que eu falei. Então, assim, de duas uma. E quando normalmente eu venho nessas palestras, eu sempre tento encontrar um sentido. E para mim não fez sentido até que eu te encontrasse aqui, porque eu achei uma maneira de te servir. Eu senti que era a sua primeira vez. As minhas palavras para você, ou o meu encontro com você, te serviu como incentivo e foi uma das melhores palestras que eu já escutei até hoje. Então, continue que você tem um futuro brilhante. O resumo do encontro foi esse, mas o que eu tirei um pouco de aprendizado é que o John Nash em si tem todo o prestígio, todas as pessoas foram lá para as 8.000 pessoas para ver ele, ele ganhou um dos maiores prêmios possíveis, né, na área dele, que foi um prêmio Nobel de matemática, teve um filme, toda a glória, provavelmente dinheiro, mas o que trouxe sentido para ele naquele dia, pelo menos, de ir para essa palestra,
foi conseguir servir uma outra pessoa que ele nem mesmo conhecia. Então, acho que casa um pouco com a nossa ideia do que está vindo o tema de hoje, né? E o que talvez Joana trouxe aqui nesse primeiro preâmbulo e no que falamos na abertura. É isso, Edu, obrigado. Que ótima história que você contou, né? Alguém levantou a mão? Não. Alguém colocou um item no chat. Eu tenho sempre dificuldade. Belíssimos comentários, é isso mesmo. É um comentário do Adriano te cumprimentando, Daniel. Daniel falou bastante bem, né, assim, dentro do tema, e a história tem tudo a ver com aquilo que Joana está trazendo. Eu fiquei até envergonhado se eu trago outra história, Daniel, porque dificilmente vai ser comparável aí com a sua. Você permite que eu conte uma história? Eu tenho certeza que será. Mas antes da história, né, se deixar vocês em suspensão até escutar a história, de fato, né, assim, o que ela está falando aqui, né, assim, abordando a questão da busca do sucesso material, é que ele pode ser fugidio, como Daniel muito bem traçou. E a gente pode se perguntar: é justo que eu procure ter sucesso material mesmo na vida? E a resposta é. O que não pode acontecer é que isso se torne o objetivo único. Porque, como ela fala, a gente comentou, né, é fugidio. Muitas vezes, como ela diz aqui, essa busca é a busca egóica da vaidade, em que não é que você quer ser melhor, é que você quer parecer ser melhor. E isso é uma forma, né, assim, de você buscar simplesmente evidência, quando, no fundo, como a história que Daniel trouxe mostrou, nós estamos aqui simplesmente para aprender a servir, para aprender a amar, permitindo, como a lembrança que Adriano fez, a vida florescesse em torno dos nossos passos. Qualquer outra coisa diferente nos traz desencanto, nos traz distanciamento, né, do verdadeiro sucesso. A história que Daniel me fez lembrar é, obviamente, um pouco mais simples que a de Daniel. É narrada pelo Divaldo Pereira Franco. Ele conta que, de vez em quando, ele ia, obviamente, quando estava aqui conosco, ele ia até o Rio de Janeiro fazer palestras. E ele era sempre abrigado no apartamento de uma família amiga, uma família bastante rica, aliás. E essa família, então, foi dar uma recepção para a pessoa que havia recém recebido o título de Miss Brasil. Como ele não fala o ano, a gente não sabe de quem se trata. E então ele conta que ele tinha ido fazer palestras, mas na recepção a Miss Brasil, e tinha, né, um público relativamente grande, a pessoa que fez a recepção, que era o anfitrião dele, espírita, pediu a ele para que ele tecesse, né, algumas palavras em torno
da homenagem que estava sendo feita à moça, né, recém-eleita Miss Brasil. E o Edivaldo, muito engraçado, ele fala assim: eu e a minha boca. Porque ele conta, parecido com o que Daniel contou aqui, ele se levantou e se perguntou, né, assim, o que eu posso dizer para um público tão diverso e né, em homenagem, né, àquela pessoa que devia ser muito bonita, porque acabou de ser eleita Miss Brasil. E ele conta que resolveu falar sobre a beleza moral. E então ele conta, né, que começou dizendo, né, assim, que muitas vezes a pessoa, na busca da beleza puramente física, se esquece de buscar os valores que trazem a beleza moral. Ele conta que a mulher, a Miss, deu um salto e saiu chorando da, da recepção. E aí ela, depois, né, assim, pediu para conversar com ele e explicou o que havia acontecido. Eu não queria repetir aqui exatamente o que aconteceu. Mas é incrível assim como ele foi em tão pouco tempo preciso no diagnóstico do que havia acontecido. E essa moça, para vocês saberem, ela, como foi Miss Brasil, ela foi, né, para o concurso de Miss Universo. Não ganhou. Foi muito bem colocada, mas não ganhou. E ele conta que na volta dos Estados Unidos para o Brasil, ela parou na Mansão do Caminho, em Salvador, que já era, né, uma entidade já grande, mas atendia as crianças que ainda, né, ele as educava como adotadas, mas crianças carentes, né, assim, que estiveram, né, em situação de risco e ali estavam sendo atendidas. E é muito interessante porque ela perguntou a ele o que ela poderia fazer para ajudar. E o Edivaldo conversou com ela. Qual, assim, a beleza, né, do caso? É que ele foi falar sobre beleza moral porque ele achou que era o que podia servir a todos. Mas na abordagem que ele adotou, ele praticamente estava se endereçando à Miss Brasil da época. E ela viu ali uma oportunidade de renovação imensa, né, assim, dos destinos que ela teve. Ele conta que ela acabou se casando muito bem e durante muitos anos, né, assim, contribuiu financeiramente com a Mansão do Caminho. Mas é isso, né, assim, a busca desse sucesso material não pode ser a razão de ser da nossa existência, porque ela leva a uma frustração enorme se você permite que isso aconteça. É a busca dos valores egóicos, né? Repetindo uma abordagem que Joana faz. Adriana. Eduardo, essa situação narrada por Divaldo não se aproxima muito da situação de Jesus com Madalena, que também propõe uma renovação moral para ela e ela se renova totalmente, apesar da beleza externa, ela ocorre uma transformação interna dela e ela passa por toda uma evolução moral.
O mesmo se passando com a Miss Brasil da época? Há um paralelo viável. Eu nunca tinha feito para mim esse paralelo. Evidentemente, né, assim, Maria Madalena tinha um passado e ela era rejeitada, né, assim, por aquelas pessoas que queriam parecer honestas, justas, sábias e, né, do bem. Mas Jesus, que não rejeitou a ninguém, ainda que estivesse essas pessoas sob o domínio, né, do erro, que era o caso de Maria Madalena, pela aceitação que ele fez a Maria, ela encontrou uma porta de renovação. Nesse aspecto, a história é semelhante. Evidentemente, né, os destinos são muito diferentes. Madalena, com esse recurso, ela vence um processo obsessivo grave, que não acho que é o caso da Miss Brasil. Eu não conheço de perto, né, de modo algum. Mas então, assim, contando, né, essas assim, diferenças entre um caso e outro, há um paralelo viável, sim, entre os dois episódios. Ok. Lena, quer ler? Antes que você leia, Lena, Carlos e Rosilene, boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vou tentar. Vou tentar. Né? Ok. Todos passam, porém, pelo rio do tempo e transformam-se. Risos se convertem em lágrimas, primasias cedem lugar ao abandono, bajulações são substituídas pelo desprezo, beleza e juventude são alteradas pelos sinais da dor, do desgaste e do envelhecimento. Tudo se modifica no mundo, menos os tesouros da harmonia íntima, da fé iluminada pela razão, da certeza da imortalidade, da verdadeira comunhão com Deus, que se conservam inalterados no espírito. Desse modo, somente quando o ser se encontra com a própria consciência e age com equilíbrio, é que consegue a vitória real. Ela está falando, que eu entendi, que tudo é passageiro, né? Tudo é passageiro. A beleza é passageira, muitas tristezas e sofrimentos também é passageiro. Pessoas que têm lugar de destaque, que têm cargos importantes, isso tudo passa, né? Hoje, quem está sendo bajulado porque possui um lugar de destaque, né? Um lugar que trabalha ou tem algum título, né? Está sendo bajulado. Amanhã, quando ele não tiver mais esse título, ele é desprezado. Pode ser desprezado pelas mesmas pessoas que estão bajulando, né? Porque é o interesse, né? A beleza, a juventude, o vigor, tudo acaba, porque a gente acaba se desgastando, envelhecendo. E ela fala que tudo se modifica no mundo, menos os tesouros da harmonia íntima, da fé iluminada pela razão, da certeza da imortalidade. Quer dizer, a gente precisa aprender a dar valor àquelas coisas que realmente, o tesouro que
a traça não vai corroer, né? Tem até uma parte na Bíblia que fala isso. Onde está seu coração, está seu tesouro. Então, a gente deve colocar nosso coração naquilo que realmente importa, porque se nós somos imortais e temos certeza disso, né? Então, temos que alimentar a nossa fé, andar em comunhão com Deus, como ela fala, né? E isso a gente tem que trabalhar para cada dia aumentar mais a nossa fé, andar em comunhão, procurar hoje ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e encontrar essa satisfação, essa felicidade possível, né? Na consciência tranquila, na posse do necessário, não querer mais do que o necessário, porque assim, a gente tem sim mais do que o necessário. A gente sempre mexe, está procurando um conforto a mais. Mas isso não é o importante, porque Deus é tão bom que Ele dá o necessário e um pouco mais, um conforto a mais para a gente. Então, a gente tem que ser grato por isso. Ter a consciência tranquila e a fé no futuro, fé na imortalidade da alma, fé em Deus, né? Consciência. Agir, ela fala, agir com equilíbrio, que consegue a vitória real. É isso. Eu entendi. Muito, muito bem, né? Acho que repetindo, né, uma frase que é de Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. E é isso, né? Assim, como você disse, ela coloca aqui, desde a primeira palavra desse slide, que as coisas transitórias, né, elas se transformam. As coisas ligadas, né, ao reino de Deus, né, nas palavras de Jesus, é o que ela colocou aqui, né? Assim, tesouros da harmonia íntima, a fé iluminada, a imortalidade, a certeza da imortalidade, né? Isso não passa, né? E isso sustenta. É bastante ligado, né, assim, ao que nós falávamos sobre a busca do amar, que tem o significado do servir, da abertura do capítulo que nós utilizamos, usando aí as palavras de Albert Schweitzer. Mas acho que é isso aí, Helena. Muito bom. Vamos prosseguir. Carlos, quer começar o texto do capítulo? Vamos sim. Sucesso e sucesso entre aspas. No dicionário do pensamento cristão, sucesso é a vitória sobre si mesmo e sobre as paixões primitivas. O mundo convencionou que sucesso, porém, é triunfo nos negócios, nas profissões, nas posições sociais, com destaque da personalidade, aplausos e honrarias, todos eles de efêmera duração, e aqui eu acrescentaria, e os likes e os seguidores na internet. No primeiro caso, ninguém toma conhecimento, embora transpareçam no convívio com a pessoa as alterações emocionais e comportamentais proporcionadas pela paz, sensibilidade afetiva, docilidade no trato. No segundo, a exaltação e a glória chamam a atenção, despertam a inveja, a cobiça, provocam comentários
e unem competições. Então, vamos lá. Então, ou seja, é o sucesso real e o sucesso, entre aspas, que é questionável. O principal, conforme a doutrina cristã, é a vitória que é a batalha, ou melhor, é a superação que buscamos sobre os nossos instintos, paixões, vícios, seja, tudo aquilo negativo que existe em nós, tudo aquilo em nós que precisa ser melhorado. E a gente sabendo superar isso, a raiva, o ódio, a tristeza, são vitórias que todos devemos buscar, tá? E sabemos que todos nós aqui encarnados e todos aqueles ligados a este planeta, também desencarnados, não estão aqui por um acaso. Ou seja, estamos numa fase de provas e expiações e temos muito que melhorar ainda, mas muito mesmo. Tá? E tem aquele sucesso que, como a Lena falou, das pessoas que têm uma alta posição social, seja na sua comunidade, seja no seu trabalho, seja numa equipe esportiva ou um concurso de beleza, e eu até acrescentei, hoje, as pessoas que têm seguidores nas mídias sociais, pessoas que têm destaque em programas televisivos, bem honrarias, e muitas delas, da mesma forma que tem uma ascensão enorme, tem uma queda tão grande quanto. E esses destaques, entre aspas, sociais, esse sucesso, o carro, a conta bancária, eles passam, são efêmeros e causam uma cobiça e uma inveja de muitas pessoas. Ou seja, difícil ser algo positivo. Difícil se manter em algo positivo. E muitas pessoas ficam refém disso. Elas descobrem isso, gostam e ficam muito atreladas a isso. Em que nada ajuda a ninguém. E o outro sucesso, ninguém nota. Tipo assim, ele não é destacado, ele não é apresentado. Ele é notado da forma que a gente vê aquelas pessoas emitindo uma vibração ou sendo mais afáveis, mais sociais, ou seja, a presença delas, essas pessoas que já conseguiram ter essa vitória sobre o seu lado primitivo, a presença delas já transmite uma tranquilidade, já transmite uma calma. Para as pessoas que você chega perto delas e já chegando perto já sente essas boas vibrações. E eu acho que é isso, Edu. Fica à vontade para complementar. Alô? Alô, Edu? Não estamos te ouvindo, está no mudo, Edu. Eu coloquei mudo aqui, porque vocês reclamaram do chiado, né? Então, toda vez que eu estou calado, eu coloco mudo. Obrigado. O comentário que você fez está bem claro.
o Daniel foi falar sobre os meus casos, né? Agora me criou um desafio, Daniel. Aqui, né, assim, a lembrança que a gente faz é o caso de Saulo e Paulo de Tarso, que são as mesmas pessoas em momentos diferentes. Porque Saulo era doutor da lei, ele era rabino. Muito jovem, ele era rabino. E ele tinha cidadania romana, ele falava algumas línguas. E Gamaliel, que era seu mestre, via nele a esperança da raça judaica. Ele, não tem dúvida, ele é aquele que era destinado ao sucesso, entre aspas, de Joana aqui. Até que, num certo dia, ele se encontrou com Jesus às portas de Damasco. E não só, né, ele cai da montaria, cai do cavalo, mas ele cai em si mesmo, né? E aquele despertamento faz com que ele, ajoelhado ante a luz intensa de Jesus, que ali lhe brilhava, pergunta a Jesus: que quereis que eu faça? A pergunta denota que ele entrega seu destino nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não faz imposições. Ele, inclusive, se esquece o que ele havia ido fazer em Damasco, que era prender Ananias, que ele julgava ser, entre aspas, culpado de ter convertido Abigail, a sua noiva, que recém havia desencarnado. Mas Jesus muda, né, o destino de Saulo, que mais tarde seria chamado de Paulo. E enquanto você comentava, Carlos, né, eu me lembrei dos episódios que cercam, né, a personalidade de Paulo de Tarso. Me lembrei que da última vez que ele abandonou a Judéia a caminho de Roma, onde, por fim, ele seria decapitado, Emmanuel conta que uma pequena multidão, ele estava na praia onde ele iria embarcar rumo a Roma, mas uma pequena multidão interessantemente, de crianças, mulheres, velhos, mas tendo à frente Tiago, que era alguém com quem ele tinha dificuldade de relacionamento, eu não queria nem explicar aqui, mas as crianças vinham beijar as mãos de Paulo. E não tem dúvida, eu já falei isso algumas vezes, né? Nós devemos a Paulo. Nós estamos aqui estudando, né, assim, trechos que não deixam de ser ligados ao Evangelho de Jesus. É Paulo que abre, né, a arca do tesouro, que representa os ensinos de Jesus, que são convidativos até hoje. Então, Paulo conheceu os dois sucessos. Paulo conheceu o sucesso maior,
Saulo conheceu o sucesso menor. Mas a importância, né, assim, que quando ele cai em si, ele segue, né, assim, o que Jesus lhe determina. Vai, entre em Damasco e lá lhe será dito o que deverá ser feito. E o resto vocês conhecem, né, porque ele fica enceguecido pelo encontro com Jesus e 2 dias depois, Ananias, que era quem ele havia ido prender em Damasco, vem à pensão na rua direita para devolver a visão a Saulo. E começa ali uma saga, né, assim, que fez com que ele fosse conhecido como o paladino do Evangelho de Nosso Senhor. Para a gente refletir, beleza? Lourdes, gostaria de tentar? Oi, Zu. Vou ver. Sucesso e sucesso entre aspas. Quer dizer, sucesso entre aspas é o vaidoso, né? O indivíduo que experimenta o sucesso interno torna-se gentil, com afável, irradiando bondade, e conquista em profundidade, sem necessidade, aqueles que lhe acertam. Quando, no entanto, é externo, esse triunfo torna-se ruidoso, impondo preocupação para manter o status, chamar a atenção, atrair as referentes, aos refletores da fama. Bom, vamos ver aqui se a gente consegue decifrar isso aqui. O indivíduo que experimenta o sucesso interno torna-se gentil. Então, sucesso certo, sucesso espiritual, sucesso de valor para ele, para a sociedade, para o entorno. Isso é um sucesso valioso, né? E aí a pessoa, inesperadamente, se ele tinha algumas diferenças antes, algumas, né? Ele modifica. Ele nem percebe, mas ele, como o Carlos falou, a pessoa que se aproxima dele se sente a simpatia, sente a alegria de estar perto, porque ele se tornou uma pessoa diferente, amável, né? Uma pessoa que atrai bons fluidos, boas atenções, boas maneiras, com tudo. Então, é muito importante para ele ter como é que se diz, esse conhecimento, ter acontecido isso com ele, né? Dele ter alcançado o sucesso, mas, no mesmo tempo, juntamente com o sucesso, a humildade, porque a humildade tem que caminhar junto, senão não adianta ter sucesso. Não vale, não tem valor sucesso sem humildade, não é? No primeiro parágrafo fala muito isso. Então, ele é bondoso e aí irradia muita energia boa por causa do sucesso feliz, o sucesso bom, o sucesso saudável. E quando não não atrai nada. Quando não é falso, a pessoa se torna orgulhosa, cheia de querer, cheia de si. Então, não é importante esse sucesso, não valeu ele ser aclamado porque ele ficou cheio de poder, cheio de querer, cheio de tudo, e não tem valor nenhum esse sucesso dele, porque é um valor egoísta, um valor irracível, um valor sem graça, sem importância, sem luz, sem brilho,
sem nada, sem simpatia. Então, foi um presente que ele ganhou que não valorizou de outra maneira, não um presente feliz, um presente amoroso, que é o sucesso. Bom, é isso que eu entendi mais ou menos, não sei se eu estou um pouquinho certo, como é que é, pode você falar como o mais possível aí, tá bom? Obrigado. Estava falando aqui no mudo. Você foi muito bem, Lourdes, e sempre traz uma cor importante aqui, né? Assim, nos nossos estudos aqui. E acho que você falou muito bem. O destaque, né, assim, que eu queria fazer, que você falou, e ela apresenta, né, é a gentileza, né? Porque quando esse sucesso é esse ligado às questões espirituais que você abordou, e ela chamou aqui de o sucesso interno, e a pessoa ela se torna naturalmente gentil. É que acontecem dois fenômenos. Um deles, ela descreve aqui, que essa pessoa, nesse estado, conquista em profundidade aqueles que se lhe acercam. Então, assim, essa pessoa ajuda na transformação das pessoas que estão por perto, né? Assim, Adriano lembrou o episódio de Maria Madalena e Jesus. Eu contei, né, o episódio que cercou, num certo ano, a Miss Brasil e o Divaldo Pereira Franco. Mas esse sucesso, ele transforma as pessoas que estão no entorno. Mais uma vez, a vida floresce em torno dos passos daquele que ama. É disso que nós estamos falando. Só que acontece um segundo fenômeno, muito relevante, que tem a ver com a frase de Joana. Jesus, numa certa questão que parece enigmática, mas é simples, ele diz: muito se dará a quem muito foi dado. Então, né, assim, quando a gente olha para essa questão do sucesso interno, essa pessoa opera com gentileza. E a pessoa que trabalha com gentileza recebe gentileza de volta. Você pode até fazer, puxa, mas não é sempre assim. É verdade, não é sempre assim. Mas você atrai essa gentileza porque você cultiva a gentileza em torno de você. Quando você age com gentileza, recebe, né? É a frase lá do profeta gentileza. Gentileza gera gentileza. Você ajuda na transformação do outro e você recebe quase que imediatamente o resultado das suas ações, palavras e pensamentos gentis. A gentileza, como Joana apresentou, né, num dos nossos estudos, ela é o primeiro patamar na conquista desse amar que ela tanto fala e a gente acabou aprendendo a repetir. É preciso que nós sejamos gentis. Meimei, numa frase muito feliz,
falando sobre culto à gentileza, ela diz que a gentileza no templo doméstico, ou seja, em casa, é o primeiro degrau no processo da ascensão ao paraíso. Ou seja, quando nós queremos executar o nosso processo de evolução, a primeira busca é o processo de gentileza. Ela falou no templo doméstico, em casa, na família, com a sogra, com o genro, né? Assim, nós aprendemos, né, assim, a arte da convivência exercitando gentileza. Quando nós nos esquecemos desse exercício e buscamos o sucesso exterior, como Carlos muito bem abordou, esse sucesso exterior gera inveja, gera mágoa, gera o que não está bem dentro de nós, né? Assim, do mesmo modo que a pessoa gentil, ela favorece o fortalecimento de bons sentimentos no outro, essa busca insana pelo sucesso externo. Daniel e Carlos mencionaram, né? A busca quase que infinda de postar nas redes que passeou não sei aonde, que, né, o mundo é uma mar de felicidade, que pode ser, mas gera, né, se esse não é acompanhado, né, desse processo de gentileza, gera sentimentos negativos. Algumas pessoas têm uma capacidade muito grande, né, de gerar, de fortalecer o lado negativo que nós ainda temos. Tudo bem, Lourdes? Tudo bem, Edu, mas eu queria dizer também que é muito difícil a pessoa trabalhar com gentileza, com a bondade, com a simpatia, porque a maioria das pessoas não entende, e aí olha para o outro com o Daniel, o Carlos falou com inveja mesmo, ou então pensa, não, ela quer ser a tal, ela quer ser a... Então, e às vezes a pessoa não está preparado, ou essa gentileza, essa coisa bondosa é um pouco frágil, ele se acanha, né, se encolhe e fica, não, obscuro, não, fica invisível quase, não dá para... Ele tem vergonha desse sentimento, ou vergonha, não, ou medo, ou fica tímido. É muito complicada a situação, é muito complicado. A maioria não entende, não é mesmo? Não sei se eu estou certa ou eu estou muito pessimista, qualquer coisa assim. Você falou muito bem, né? Porque é uma questão que é válida, né? O que você trouxe. O que a gente precisa entender, né? Que é assim, como eu disse, né? Assim, a gentileza é o primeiro degrau, né? Assim, no processo da conquista do amar. Quando você ama e serve, isso te faz bem. E esse sentimento, que não preciso dizer, é o mais nobre que nós podemos ter, ele pode não ser entendido, ele pode fazer com que as outras pessoas pensem que nós somos bobos, né? Serve
sem cessar? Pode, mas o problema é de quem? É do outro, né? Outro. Não é de quem ama, não é de quem é gentil. Essa pessoa precisa, essa que ama e é gentil, precisa enxergar um fortalecimento do próprio sentimento e atitude, mas é uma questão interna. Se o outro não entende, o problema não é dele, ou não é dela. A ele cabe continuar amando, continuar servindo. É o trabalho que não cessa, é o perdão sempre presente na nossa atitude. A nós compete prosseguir mais uma vez, perseverar. Nem sempre nós seremos entendidos, mas esse não é um problema nosso. A nós compete prosseguir amando. Tudo bem, Lourdes? Tudo bem, beleza, Du. Vamos lá. Patrícia, gostaria... Eu só ia pedir, Patrícia, porque tem um trechinho no próximo slide, tudo bem? Tudo bem. A plenitude domina aquele que se domou e trabalha pelo crescimento íntimo, sem pressa nem perturbação. Já aquele outro que desfruta da projeção exterior sofre solidão, vazio, frustrações e tédio. O convencional indivíduo de sucesso não é necessariamente uma pessoa feliz. Persegue-se, no entanto, na Terra, esse sucesso convencional, com sua freguidão perturbadora, com objetivos imediatistas e sobrecargas de emoções em desgastes. Para conquistá-lo e mantê-lo, surgem desgostos mórbidos, guerras surdas e declaradas são acionadas. Ódios cruentos se propõem pelo caminho do apogeu, e quando se alcança o topo, receios injustificáveis, artifícios complexos, mecanismos de exaltação e de escândalos são recrutados para a preservação do lugar conquistado. O sucesso sobre si mesmo acentua a harmonia e aumenta a alegria do ser, que se candidata a contribuir em favor do grupo social mais equilibrado e feliz, levando o indivíduo a doar-se ao Vamos lá. Em primeiro lugar, quem se domou já é uma conquista muito grande, né? A plenitude, ela funciona de uma forma que eu acho que vai ser mais abordada no capítulo seguinte, quando você consegue conquistar aquele degrauzinho a mais, consegue enxergar o caminho da evolução, né? A iluminação pelo conhecimento que você se dedica vai criar ali um padrão moral mais assertivo, comportamento mais assertivo também. Aquele que sofre da projeção exterior é aquele que se preocupa demais com o mundo exterior. Imagina, você tem uma multidão agindo de uma forma incorreta e pressionando você para trabalhar da mesma forma incorreta, e é o único que fala assim, não, isso daí leva ao sofrimento, leva as pessoas ao sofrimento. Eu não concordo com isso. É o seu valor moral interno, mas por que você é obrigada a aturar aquela multidão ou concordar com ela, mesmo sabendo que aquele comportamento está errado e é uma pressão social?
Muitas vezes porque você projeta também um sonho infantil. Vamos supor, você tinha um sonho infantil de ter um iate, e aquilo era a tua concepção de sucesso. É demorado você entender que aquele sonho volta para você, mesmo não sendo um sucesso real, porque aquilo faz parte de uma ânsia pelo que você aprendeu. Então, desaprender o errado é aquela analogia da xícara, né? Do mestre que começa a servir chá para o discípulo, que o discípulo faz. Como é que a gente faz, né, para alcançar a iluminação? Ele enche a xícara de chá e o chá começa a transbordar pela xícara. Ele, mestre, você não está servindo chá e o chá está transbordando, né? Ele falou, mas o conhecimento é assim, né? Às vezes a gente precisa aprender a descartar o que não está funcionando para aprender o novo. Muitas vezes a gente tem que reviver alguma coisa para lembrar. Quando a gente fala assim, aos poucos que a gente cresce, também muitas vezes a gente vai se aperfeiçoando, pode ser na mesma encarnação ou várias encarnações, revivendo aquele mesmo momento até que você leva aquilo com naturalidade, fica no piloto automático, porque você já aprendeu aquela lição de uma forma que você interiorizou, ela já faz parte de você. Você não precisa forçar aquilo, aquele pensamento ou aquela atitude de gentileza ou moral, porque aquilo já faz parte. Então, com naturalidade, ela sai. Isso é o que nós trabalhamos no dia a dia. O resto que você se apega ao exterior é o que vai. Você está brigando, vamos supor, você conquistou o iate. Aí alguém vai lá e solta a corda do seu iate e ele sai ali sem rumo. Gente, perdi o iate, o que aconteceu, né? Danificou o iate, por aí vai, né? Você vai ficar agressivo, você vai brigar com outra pessoa, você está dando muito valor a um objeto e a questão é, ele realmente te traz felicidade? Todas as coisas que a gente tem, materiais, ou às vezes até em questões que não são tão materiais, físicas até, né? São findáveis. Finde com a nossa, ela termina com esse período de encarnado. Ela vai ser levada com você ou não? Então, a consciência dessa finitude, né? É uma etapa. Terminou a etapa que não é mais seu. É um corpo emprestado, é uma casa emprestada, é uma conquista que você fez naquela vida que você pode realizar em outra. Então, se você tem essa tranquilidade, você não tem mais aquele espírito de brigar por aquilo. Você tem uma necessidade de justiça como todo homem tem. A justiça precisa existir para que pessoas que ainda não estão no mesmo nível que você ou que a maioria, e eu não vou falar de questão de se uma vantagem ou não, mas tem pessoas que ainda estão no caminho que você já percorreu e elas estão aprendendo ainda, e aí você vai falar assim, eu vou dar a chance daquela pessoa aprender ou não. Então, aí está a verdadeira gentileza, né? Ser gentil com o outro acaba sendo uma forma de ser gentil com você mesmo. Quanto mais você se esforça para ensinar o outro de uma forma bacana, como você gostaria de aprender, você está, no final das contas, lembrando e memorizando aquela lição de uma forma mais agradável e mais suave. Isso que eu entendi dessa parte. O último parágrafo que eu não lembro. Acho que já está de acordo com o que eu falei, eu não vou. Isso. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Lili? Eduardo, está difícil eu falar?
Mas eu fiquei pensando, as pessoas procuram esse sucesso material, às vezes de forma tão desequilibrada, desumanas com quem está no caminho delas e tal. Elas são grandes candidatas a obsessões. E realmente, como ela procura isso fora, né? As decepções que o próprio processo traz a ela, leva a ter doenças psiquiátricas e tudo mais, né? É muito triste, muito comum você ver isso nas pessoas, as pessoas vaidosas, que precisam de aplausos o tempo todo, né? E como a gente leu, a Helena leu no outro parágrafo, que tudo isso é efêmero, que tudo passa. Nós levamos são as virtudes, lapidação do nosso espírito. E aí eu tenho certeza que isso traz infelicidade e doenças a essas pessoas físicas e espirituais. Obrigado, Lili. Ainda está assim, com o eco, né, eu vou pedir fala. para os meninos procurarem o problema para mim, porque eu consegui consertar. Mas, assim, acho que nós conseguimos entender o que você quis dizer. E talvez, né, assim, somando com o que Patrícia trouxe, o que eu gostaria de, talvez seja reafirmar, é que são dois aspectos. O primeiro, né, porque o que ela apresenta no slide anterior, que ela fala sobre a plenitude, que é o estágio de quem já se encontrou, né? Já, como ela fala aqui, já se domou. Mas muito poucos de nós estamos nesse estado. Então, né, assim, como a gente sempre faz aqui nesse estudo, né, assim, a gente passa assim, qual que é o processo para chegar nesse estado, dado que nós não nos encontramos lá. E o processo, ele passa pela nossa conversa do início da nossa reunião, Lili, quando eu falei sobre a sua prece, né, que nós temos que ter a certeza de que nós estamos no caminho certo, né? Nós teremos dias melhores, e é sempre uma questão de tempo. E porque nós temos essa certeza, ainda que eu me reconheça, né, que estamos a caminho desse sucesso, eu preciso persistir. Realmente tem a ver com o ponto que a Lourdes trouxe, né? Assim, o que é a segunda parte que eu queria mencionar, que é assim, agora há pouco nós falávamos sobre a gentileza, né? Sobre a lhaneza, né? De temperamento, de caráter, e muitas vezes não é simples para nós que estamos ainda a caminho de manter esse temperamento, né, esse comportamento de gentileza com pessoas que estão longe de serem gentis, que muitas vezes, ao contrário, são rudes, são imediatistas, procuram o que seja esse brilho externo, né, que ela está aqui se referindo. Mas, mais uma vez, a nós compete nos mantermos nesse espírito, né, nesse comportamento de gentileza, esperando que, com o tempo, nós sedimentemos
esse comportamento em nós mesmos, nós estejamos contribuindo para a transformação do comportamento do outro. Nós temos que ter essa segurança, porque se quando a gente persiste a despeito desses desafios que tantas vezes são comuns na nossa estrada, você está se aproximando dessa plenitude que ela se refere, do estado em que você já domou em você as más tendências. Então, isso não é se diminuir, não é se apequenar ante os desafios do mundo. Ao contrário, é se agigantar, mantendo-se nesse comportamento ligado à gentileza. Fala, Lourdes. Tudo bem, Lourdes? Oi. Você abriu o microfone? Você quer falar alguma coisa? Não, acho que eu errei aqui. Tá tudo certo. Nós vamos ficar aqui. Vicentina, você gostaria de fazer a nossa prece, por favor? Meus amigos, mais um dia em nossas vidas, recebendo em nossos lares essas lições que norteia sempre o nosso compromisso com a moral, com a disciplina, que já junto desse Consolador sempre está norteando as nossas direções para dias melhores, dias que todos nós podemos utilizar essas lições junto deste mundo que ainda tantas dificuldades enfrenta pela falta do conhecer a grandeza do amor que nos criou, norteando os nossos passos, dando a nós o livre-arbítrio para fazer sempre as melhores escolhas. É assim, Senhor, que por mais este dia que recebemos esse alimento para nossas almas, a nossa gratidão pelas bênçãos que nos fortalece e que possamos estar unidos com esses nossos pensamentos, a direção da dor do nosso próximo, os hospitais, todos aqueles, Senhor, que presta aos enfermos o amparo, o carinho, a alegria de estar cuidando, de estar zelando pela melhora
desses nossos irmãos. Os asilos, onde nossos velhinhos precisa sempre dessas nossas vibrações, levando este abraço em pensamento para que possam, Jesus, ter um repouso tranquilo e ser sempre contemplado pela grandeza deste amor que orienta e dirige a cada um. Pelas criancinhas, por todos que te sabem, Senhor. Neste momento possamos levar estas nossas vibrações de amor, de alegria, por estarmos juntos com esta bandeira do Consolador, iluminando os nossos passos sempre, no convite do servir e do amar. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos, pela luz que nos ilumina sempre. Que assim seja. Assim seja. Valeu. Boa noite a todos. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, meu povo. Um abraço. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite, obrigada. Que bom. Boa noite, Leninha. Boa noite, valeu. Carminha. Boa noite, pessoal.